Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 12 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores. Aliste-se já. Nós estamos na terceira semana e nessa terceira semana nós vamos ler todo o capítulo 2, a mulher vestida do sol, o filho varão e o dragão. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer mostrar para nós todas essas figuras, Senhor Jesus, para que a gente realmente esteja atento, ó Senhor Jesus, de que há a igreja, há os vencedores que vão ser produzidos pela igreja, mas também o inimigo que quer atrapalhar. Por isso a gente tem que estar sempre vigilante, Senhor Jesus, porque Jesus, Ele providenciou a nossa salvação. Deus, pela sua misericórdia, nos mandou Cristo, nos mandou o seu Filho para viver como um homem, para dar para nós o caminho como um homem, para vencer todas as coisas. O inimigo nos acusa, ele quer nos tirar da presença de Deus, mas nós precisamos ser aqueles que o Senhor está produzindo. Senhor Jesus, o Senhor ele quer produzir esse grupo de vencedores, mas é para lutar do seu lado. Então hoje a gente precisa começar já a viver nessa luta. Ser aqueles que lutam pelas coisas do Senhor, pela vontade de Deus, para que seja estabelecido o seu reino. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, Senhor Jesus, mas a nossa luta ela se dá no Espírito. Por isso eu preciso me encher do Espírito, me fortalecer no Espírito, para que a vontade de Deus seja cumprida, em primeiro lugar, na minha vida, ó Senhor Jesus. E depois também para cooperar a expressão do Cristo, para aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor, para que sejam cuidados, alimentados e direcionados pela palavra do Senhor, pela vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o roteiro de leitura. Hoje nós vamos ler na página 27, no último parágrafo, no Evangelho de João, ó Senhor Jesus, até o final do subtítulo Sempre Vigilantes, na página 29. E ler com oração 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro, para a leitura de hoje. E vai continuar o subtítulo Salvos da Serpente. Ó Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 3, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele disse: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Em razão da mordida da serpente, o pecado entrou no homem, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Depois disso, nós ficamos em um beco sem saída. Nosso fim era receber a sentença de morte eterna. Mas graças a Deus, Ele providenciou uma salvação para nós. Ele fez com que seu Filho viesse à terra e vivesse como um homem. Ele tomou a carne pecaminosa com a forma de uma serpente, porque a nossa carne pecaminosa traz consigo o veneno da serpente injetado em nós, o qual nos tornou pecadores. Mas Jesus, como verbo que se fez carne, tinha a semelhança da carne pecaminosa, porém sem pecado. Assim como a serpente de bronze de Moisés tinha a semelhança da serpente, porém sem o veneno. Dessa forma, tal como essa serpente de bronze foi levantada em uma haste, Jesus foi levantado no madeiro, foi crucificado. Assim, do mesmo modo como no deserto, todo que olhasse para a serpente de bronze era curado. Hoje, todo aquele que crê no Senhor Jesus é espiritualmente curado e recebe a vida eterna. Graças a Deus, ó Senhor Jesus. Subtítulo Sempre Vigilantes. Senhor Jesus. Não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Ele é o sedutor de toda a terra e faz de tudo para nos enganar. Mas nós, pela palavra de Deus, temos exposto
o que Satanás quer fazer, seu plano, seu propósito, sua intenção. Não pense que você está livre, assim como Simão Pedro achava que estava. Na última ceia, com o Senhor Jesus, os discípulos estavam disputando quem era o maior, e nenhum deles queria lavar os pés uns dos outros. Jesus então deu o exemplo de humildade e lavou os pés de todos os seus discípulos. Simão Pedro, que se julgava muito forte, ignorava a maneira de Satanás trabalhar. Então Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Amado leitor, nós não conhecemos a nós mesmos. O Senhor quer produzir um grupo de vencedores para lutar a seu lado. Mas se ignorarmos os desígnios de Satanás, seremos enganados. Para isso, devemos reconhecer nossa incapacidade e saber que não lutamos baseados em nossa força, mas no poder de Deus. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro 5,8 nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Portanto, não facilitemos quanto ao agir de Satanás, que está a nosso derredor. Mas devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa realmente saber isso, saber e viver isso. A nossa luta não é baseada na nossa força, no nosso conhecimento, na doutrina, naquilo que eu posso fazer, ó Senhor Jesus, mas é no poder de Deus, ó Senhor Jesus. A gente às vezes começa a julgar os irmãos, né? Esse aqui está fazendo isso, esse aqui está fazendo aquilo, mas a gente não vê o que está acontecendo no dia a dia, no interior, ó Senhor Jesus. Essa pandemia veio mostrar para nós, principalmente, o que acontece no nosso interior. Antes tinha um monte de desculpas, abafado para cá, para lá, trabalho, isso e aquilo. Aí ficou um período em casa. E aí? Por que não desfruta o Senhor? Por que não busca? Por que não ora? Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós que o problema é a nossa condição espiritual. É como que a gente está disposto. Ali Simão, Pedro, né? Pedro olhou e falou: estou tranquilo, estou aqui do lado do Senhor. Já entendi quem é o Senhor. Quando o Senhor morrer, eu não quero ficar aqui sem o Senhor. Eu vou junto. Ó Senhor, mas o Senhor falou: olha, você não conhece você mesmo. Essa disposição não está em você. Você ainda tem a carne pecaminosa, tem muito para ser trabalhado. Então, quando você de fato se converter, fortalece seus irmãos. Isso de repente irritou Pedro, né? Como assim? Como que eu não sou convertido? Eu pago o preço pelo Senhor. Onde o Senhor for, eu vou. Ó Senhor Jesus, olha Pedro, você ainda vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ó Senhor Jesus. E essa é a nossa humanidade, né? Então, o Senhor mostrou para nós, olha, Cristo que abriu para nós uma porta de salvação. O povo estava aí murmurando, veio a serpente, começou a morder, começou a matar. O povo foi lá: tira a serpente. Senhor, não vou tirar a serpente. Senhor Jesus, o que eu vou fazer é providenciar uma porta de saída. Vocês têm que olhar, vocês têm que buscar. O povo de Israel não aceita que Cristo já veio, porque na opinião deles, Cristo tinha que vir para resolver os problemas do dia a dia, as coisas dessa terra. Eles queriam continuar a vida deles do mesmo jeito. E não é por aí. A gente tem que perceber que nós estamos vivendo num mundo cheio de trevas. Por isso que o Senhor ele vem como a aurora para tirar as trevas. Mas ele não veio tirar isso ainda. Ele quer que no meio das trevas nós sejamos luz. Mas só tem uma maneira de ser luz.
é tendo o fogo do Espírito. Quem acende essa luz é o Senhor. Por isso que quando Nadab e Abiú, né, foram oferecer incenso e trouxeram um outro fogo e acenderam e ofereceram para o Senhor, foram consumidos. Por que não usaram o fogo do altar? Isso é o que às vezes acontece. A gente quer fazer uma obra pelo Senhor, mas a gente não quer que o fogo de Deus, a luz de Deus, venha reprovar. É o que a Bíblia fala. Muitos se recusam aí diante de Deus porque amaram mais as obras das trevas do que a luz. Então eles não querem se achegar a Deus para que as suas obras sejam arguídas, sejam provadas em Deus. Ó Senhor Jesus, uma coisa que eu aprendi, amados, que o melhor momento para ser reprovado é agora. Por isso que mostrou para nós, olha, o Senhor está produzindo um exército para lutar do seu lado, e eu não posso ignorar o que o inimigo está fazendo para não ser enganado. O inimigo, ele vai te dar tudo o que você quer, mas sem a presença de Deus. A questão é, olha, eu estou ganhando aquilo que eu pedi para o Senhor, mas eu continuo na presença? Olha, a palavra de Deus está vindo para mim, mas quem está me falando a palavra é o próprio Deus? Por isso que todos que estão discutindo, brigando, um monte de coisa, porque não consegue ouvir a voz de Deus. Não, Deus falou isso, não, Deus falou aquilo, isso, aquilo. Ó Senhor, José tem tanta dificuldade, tanta dúvida. Mas ele mostrou para nós, olha, assim como Moisés levantou aquela serpente, assim o Filho do Homem foi levantado. Foi na crucificação. Uma coisa que eu acho interessante, que eu estava vendo uma entrevista um tempo atrás, uma mulher muçulmana falando sobre algumas coisas e tal, e aí ela falou que os muçulmanos, eles creem nos profetas Abraão, Isaac, Jacó, Elias, mas eles não creem na crucificação de Jesus. Para eles, Jesus é só mais um profeta. O verdadeiro profeta é Maomé, que foi elevado aos céus. Jesus não. Jesus não aconteceu isso com ele. Jesus foi um profeta, morreu e sumiu. Ele não foi crucificado, foi uma história inventada. Então eles acham que realmente o profeta para eles é Maomé. Ó Senhor, eles negam a divindade de Jesus. E hoje a gente não pode fazer isso. E é justamente aí que o inimigo ele quer entrar. Ele quer que a gente negue a divindade. Ele quer que a gente negue a direção de Deus. Jesus, ele veio como homem. Ele sofreu, ele morreu em nosso lugar. Como homem, ele agradou a Deus. E aí, esse é o princípio mesmo. No meu viver humano, eu tenho que agradar a Deus. Só que Jesus, ele não tinha o veneno do pecado, eu tenho. E aí é que está, esse é o nosso problema. O homem está cheio de pecado, ele carece da glória de Deus. Cristo não tinha esse problema. Ele não tinha o veneno, ele tinha a forma de pecador, nasceu com uma carne igual a nossa, mas não entrou o pecado, porque ele nasceu de uma maneira especial, ele foi gerado através do Espírito Santo, numa mulher virgem, Senhor Jesus. Não houve participação de coisas carnais. Então ele foi gerado de uma maneira especial para ser o unigênito. Ele era unigênito, um único ser humano gerado através do Espírito de Deus. Todo ser humano foi criado pelo sopro de Deus. E uma partícula desse sopro ficou no ser humano e gerou o espírito humano e a alma. Então o nosso corpo ele morre. Agora o nosso espírito e a nossa alma são eternos. Mas o homem deixou de obedecer ao espírito e passou a colocar a alma na frente das coisas. Mas quando veio Cristo, ele veio já com o Espírito de Deus dentro de si para guiá-lo. Ó Senhor Jesus. E aí, como homem, ele obedeceu, ele fez essa transição. Ele era o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, veio à semelhança do homem, Senhor Jesus. Mas sem o veneno. Tinha aparência, mas não tinha o veneno. Para quê? Para poder lidar com o pecado. Para gerar para nós uma porta de salvação. Ó Senhor Jesus. Ele mesmo veio, mas ele precisava vencer as coisas como um homem. Por isso que Satanás tentou ele tanto, usando a palavra. Mas Jesus sabia da onde vinha a palavra. Não era uma palavra exterior, era uma palavra interior que vinha de Deus. Não era só a palavra de Deus, era a palavra de Deus vindo do próprio Deus. Por isso que o inimigo usou a própria palavra para tentar Jesus. Transforma a pedra em pão, está na palavra. Aí o Senhor falou, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Ó Senhor Jesus.
levou o lugar alto, atira-te e aos anjos dará ordem que te sustentem. Olha, não tentará o Senhor vosso Deus. Ó Senhor Jesus, subiu num lugar mais alto, mostrou os reinos do mundo, todos os reinos me pertencem. Se prostrar e me adorar, eu vou entregar tudo na tua mão. Não é essa a sua missão, não é levar o homem, eu te dou tudo, de mão beijada. Mas falou, olha, mas só a Deus adorarás, só a Ele darás culto. O inimigo, a gente vai ver durante a semana que o desejo dele sempre foi ser adorado como Deus. Ele quis roubar o lugar de Deus. Mas Cristo veio para entregar todas as coisas para Deus. E como homem, Ele veio entregar. E aí a gente pode cair nesse erro de achar que eu também, só na minha humanidade, só na minha capacidade, eu vou conseguir. Senhor Jesus, vou discutir com o inimigo, vou ganhar todas as coisas. Não, eu preciso do Espírito. Por isso que Cristo morreu por nós. Porque a gente carece da glória de Deus. Eu tenho que expor essa glória. Ser piedoso, viver expressando, manifestando a vida, a glória de Deus. A vontade de Deus vem junto com a sua glória. Não é glória para o homem. É glória para Deus. Por isso eu falo para a gente ter cuidado, viver, ser luz, ser sal do mundo. Para que os homens, por causa das nossas obras, possam glorificar a Deus. Não é para a gente aparecer, é para o Senhor aparecer. Por isso mostrou para nós, olha, antes, para ser livre do veneno da serpente, tinha que olhar para a serpente de bronze. Hoje eu preciso crer no Senhor. O Senhor foi levantado. Mas, o que acontece? Eu já levei a mordida, já estou com a dor, né? Às vezes está até já com febre, já está com a perna inutilizada, ou o braço inutilizado porque recebeu a mordida, o veneno está ali fazendo efeito. Senhor Jesus. E aí fica ali, né? Não, Deus vai me curar, Deus vai mandar alguém. Não, olha para Cristo. Olha para a serpente de bronze. Não fica olhando para o dano que foi causado, não. Olha para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Às vezes a gente fica assim, ressentido com o que aconteceu. Ah, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. Aí o inimigo aproveita e engana. Pedro achou que estava tranquilo. Não, eu sou apóstolo do Senhor. O Senhor me escolheu. Não foi à toa. Se Ele me escolheu, está tudo certo. Ó Senhor Jesus, não, eu preciso ir diante do Senhor, viver diante do Senhor. Ele mostrou para nós, olha, eu preciso ser espiritualmente curado, eu preciso receber a vida eterna. Mas essa é a nossa dificuldade, crer. Nosso coração está cheio de disposição para coisa ruim. Cheio de incredulidade, desobediência. Por isso que a Bíblia nos mostra, olha, não deixa brotar, perverso coração de incredulidade, uma raiz de amargura que vai te afastar do Deus vivo. Deus, Ele é vivo, Ele quer ter comunhão conosco. O inimigo, ele quer nos envolver com um monte de coisas, com um monte de dinho. Ah, coitadinho, ele precisa de carinho, dá um tempinho para ele. Ah, deixa ele fazer uma viagenzinha, deixa ele dar um pulinho aqui e ali. Mas o Senhor, Ele quer nos encher de comunhão, oração, consagração, salvação, pregação. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos encher de e é isso que a gente precisa aprender. Por isso que estavam ali muitos ali disputando, quem é o maior? Não, eu sou maior, Jesus me usou mais do que os outros, fiz isso, fiz aquilo. Aí o Senhor falou, não, o maior é o que serve todos. Aí o próprio Senhor veio e começou a limpar os pés dos discípulos. Mas Pedro falou, não, Senhor, eu não sou digno, você não tem que limpar meu pé, não. O Senhor falou para ele, olha, se eu não limpar o seu pé, você não tem parte comigo. Senhor Jesus. Porque é o Senhor que nos limpa. É Ele que nos ilumina. É Ele que realmente nos direciona. O inimigo, ele tem seu plano, seu propósito, sua intenção. E eu não posso ficar achando que sou alguma coisa. Não, o Senhor tem que limpar os outros. Eu não, já estou limpo. Ó Senhor, eu não preciso ser limpo todos os dias. Eu preciso ir diante do Senhor, eu preciso estar sempre vigilante. Senhor Jesus, por isso que falou, olha, quando você se converter, fortalece os irmãos. Quando você se voltar para o Senhor, você vai estar cheio de força. Então enche os outros de força. Não é a sua capacidade, é o poder de Deus. Por isso que hoje eu preciso exercitar o Espírito. Paulo mostrou, olha, eu podia ter vindo aqui com loquacidade, cheio de eloquência, convencer vocês de muitas coisas, mas não. Eu vim em demonstração do Espírito e de poder.
Então ele mostrou, olha, o principal para o Filho de Deus é viver no Espírito. Hoje eu preciso da direção do Espírito, eu não posso ficar naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, senão o inimigo vai me dar um monte de coisa que eu quero, tudo exterior. Senhor, Jesus vai alegrar a minha alma e aí eu vou me perder. Mas o Senhor mostrando para nós, olha, você tem que saber disso, você não conhece a si mesmo. A Bíblia fala, né? Quem conhece o homem senão o Espírito de Deus que habita nele? Então, se você acha que se conhece, você não se conhece. Agora, se você começar a exercitar o Espírito, você vai começar a ver quem de fato você é e você vai perceber que você precisa viver mais no Espírito. Você precisa depender mais do Senhor. O Senhor ele quer produzir um grupo de vencedores para lutar do lado dele. Não é para dar opinião, não é para ver o que é melhor, não é para ser esse, ser aquele, eu sou fortão, aguento isso, aquilo. Senão você vai se enganar. Ó Senhor Jesus. E se bobear, ainda vai enganar outros, né? Por causa de capacidade própria. Mas ele mostrou para nós, eu tenho que reconhecer minha incapacidade de fazer a vontade de Deus. Saber contra quem a gente está lutando. Que luta que eu estou lutando. A gente não está lutando baseado na nossa força, mas no poder de Deus. Nós temos uma base. O poder de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? E ele falou, ó, não facilita. Se você facilitar o agir do inimigo, Senhor Jesus, você vai ser enganado. Mas a gente precisa fazer o quê? Nos revestir de toda a armadura de Deus para ficar firme. O inimigo tem muita cilada, muito buraco, muito percalço no meio do caminho. Mas tem que saber contra quem é minha luta. Não é contra o sangue e a carne. Não é para aqueles que me ofendem, não aqueles que me agradam. Senhor Jesus. Mas é contra os principados e potestades, os dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Opa, eu pensei que tudo que estivesse na região celeste era bom. Ué, está no céu, não é bom? Mas o Senhor já mostrou para nós, olha, ele está se referindo à dimensão espiritual, às coisas invisíveis. A Bíblia nos mostra que Cristo veio para ser o Senhor tanto das coisas visíveis quanto das invisíveis. Tanto as do céu como as da terra. As coisas visíveis, as coisas da terra, vieram a existir a partir das invisíveis, das coisas que a gente não vê. Ó Senhor Jesus. E o Senhor está mostrando para nós, olha, existe uma região celeste, mas existe o primeiro céu, o segundo e o terceiro. Ó Senhor Jesus. O primeiro céu é o céu físico, é onde nossos olhos físicos alcançam. Mas existe um segundo céu, é um céu espiritual. E aí é a atuação dos principados potestades, do inimigo de Deus. Por isso que a Bíblia mostra que na grande tribulação, né, quando vier a parousia, a presença de Deus, os cristãos arrebatados, a gente vai ver também durante essa semana, os cristãos que forem arrebatados as primícias do Senhor, vão lutar junto com o arcanjo Miguel para derrubar Satanás e os seus anjos. Vão estar ali no exército de Deus lutando contra o exército do maligno. E aí, as hostes malignas, junto com Satanás, vai ser atirado para a terra. Por isso que começa a grande tribulação. Porque ele não vai estar mais nos ares, ele vai estar na terra, acabando com as pessoas. Ó Senhor Jesus. Então, Deus vai derrubar ele dessa esfera. Então, hoje existe a segunda esfera celestial, uma esfera invisível, onde podem acontecer as coisas tenebrosas. Mas existe o terceiro céu, que é onde Deus habita. Ó Senhor Jesus. E é até aí que vão ser arrebatados os vencedores. Os vencedores vão ser arrebatados até o trono de Deus. Ó Senhor Jesus. Essa vai ser uma oportunidade única, né, de ser levado ao terceiro céu. E o Senhor, depois a gente vai ver mais coisas ainda, vão ter os vencedores tardios e tal. Mas o Senhor hoje ele está preparando a gente para lutar hoje. Os vencedores são aqueles que já estão lutando hoje. Por isso que o inimigo ele quer que a gente tenha essa dificuldade de crer no Senhor. Porque se você não crê na palavra que Deus está falando, se você não crê que o Senhor está voltando, você não precisa se preparar. Ah, eu não creio, o irmão está falando de preparar para quê? Jesus não vai voltar agora não. Tem muito tempo ainda. Ó Senhor Jesus. E aí, vive de maneira relaxada, bem tranquilo, já que Jesus vai demorar, eu vou cuidar das minhas coisas. E aí que o inimigo entra. Ó Senhor Jesus. Né? Agora, se você crê que o Senhor está voltando, você tem que se preparar. Mas o que é se preparar? Depende do que o Senhor deu para você. Os irmãos têm mostrado para nós, olha, não sirva a Deus sem um propósito.
Não sirva a Deus sem uma missão. Vai diante do Senhor e pergunte, Senhor, qual a minha missão? Porque dependendo do que você vai fazer, o Senhor vai te dar um preparar diferente. É como alguém que vai para a Olimpíada, né? Olha, um vai se preparar ficando mais forte. Outro vai se preparar ficando mais leve. Outro vai se preparar ficando mais pesado. Outro vai se preparar ganhando mais agilidade. Outro vai se preparar ganhando mais velocidade. Ó Senhor Jesus. Outro vai se preparar aumentando a resistência. O que é se preparar? Somente diante de Deus a gente vai saber. O meu preparar pode ser diferente do preparar de outro irmão. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. Você precisa perceber, olha, não posso facilitar para o inimigo. Eu preciso me encher de Cristo. Cristo veio para ser a nossa salvação. Por isso que hoje, na era da igreja, Ele está gerando esses vencedores que vão lutar ao seu lado pelos interesses, pela vontade de Deus, não pela força própria, mas pelo poder de Deus. Por isso a gente tem que exercitar o Espírito, para que eu possa estar cheio do Senhor. Ó Senhor, para que o Senhor consiga fazer a sua vontade, que o Senhor realmente Ele possa contar conosco hoje, nessa era. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.